that were killed, 18 people that were killed. They didn't found people. They found Just ash. Restos mortais. charcoal and ashes. Just for what the minister just said, I just want to emphasize. A lot of shots too, né? Yes. What happened? Tacaram dentro, tacaram What fogo. happened to this ambulance? You know, in Nova, when we're going to be there, you're going to see there. You saw the footage. There's nowhere to hide. It was just trees. Yes. So our people who was just there celebrating Peace and Love Festival, they were waiting. They're looking to flee, to hide somewhere. So they thought an ambulance would be a safe place to hide in, but not when you're facing Hamas terrorists. Because the first one to talk about genocide are the first one or the only ones to commit it. Because when they saw innocent people, innocent Israelis gathering in this ambulance, what did they do? They sprayed it with AK-47. And it wasn't enough because after that they threw hand grenades into the ambulance. Bora passar a câmera aqui. Pode falar? Hoje está sendo um dia muito impactante para a gente aqui em Israel, porque enfim, estamos aqui no local onde ocorreu aquele massacre na Festa Nova, em que os terroristas invadiram uma festa de jovens. Foram mais de 1.800 pessoas mortas naquele momento, somadas a quem foi sequestrado e a quem os cofres que foram levados também para depois servirem como moeda de troca. Os terroristas passou de 2.000 pessoas. E eu tinha vindo já, Duda, outras vezes e conhecido o Museu do Holocausto. Você sempre sai do Museu do Holocausto, foi agora de novo, com a sensação de indignação, com tristeza. E eu levei minhas filhas dessa vez, que são menores, 13, 11 anos, para verem com os próprios olhos a que nível pode chegar a maldade de um monstro, que não dá nem para chamar de ser humano, quando está com um demônio, não tem outra explicação, e fazer o que Hitler fez. E hoje, ao assistir alguns vídeos que foram mostrados para nós, inclusive com quase exclusividade, eles disseram que esse vídeo com as imagens das próprias câmeras dos terroristas, em que foram recuperadas as imagens, só haviam sido mostradas para o Donald Trump quando ele veio aqui. E é muito impactante, e de novo hoje eu fico com a mesma sensação de quando eu saio do Museu do Holocausto. Como é que pode existir pessoas com tanta maldade e a todo momento evocando o nome de Deus, como se estivessem fazendo aquilo em nome de Deus, algo bom que eles acreditassem. E aqui nesse local agora, que vocês estão vendo, são os veículos que foram encontrados depois do massacre, né, que foram reunidos aqui. Foram mais de 1.600, aqui nesse local tem mais de 1.650 veículos das vítimas desses terroristas na Festa Nova. Então aqui é uma ambulância onde eles encontraram mais de 18 restos mortais de pessoas, veículos todos fuzilados, queimados. Imagina, aqui a gente tem uma dimensão da quantidade de pessoas que existiam naquela festa. Mais uma vez, 1.650 veículos empilhados aqui. Esses que vocês veem estão queimados. Tem mais, vai até o final, você perde de vista. Isso aqui é um memorial para que eles sintam aí, para que exista uma dimensão, uma real dimensão do genocídio que aconteceu aqui. E a gente ainda vê um presidente do Brasil defender esse tipo de terrorista. Países que são dominados por essas pessoas, ele defendendo a soberania desses países, inclusive. Então é muito triste saber que hoje, sentado na cadeira de presidente da República no nosso país, tem alguém que simplesmente ou dá apoio ou é indiferente, ou vira as costas para o sofrimento de tantas pessoas aqui que esse memorial retratam que foram vítimas dos terroristas. E eles não matavam só quem era judeu, eles matavam qualquer coisa que se movimentasse. Eles não sabiam, óbvio que grande parte eram pessoas judias, mas podia ter muçulmano no meio, podia ter gente que não tem nada a ver com nada, como todos ali, ninguém tinha nada a ver com guerra de nada. Uma coisa é quando você tem um confronto entre militares, né? Quem está servindo a uma força armada sabe que isso pode acontecer, do outro lado tem um inimigo, mas pessoas inocentes, não tem absolutamente nada a ver com nada. E a covardia é tão grande que a gente chegava a ver, até nas imagens, os terroristas fuzilando cachorro que latia na direção deles, eles fuzilavam mulheres, crianças. E qual foi a estratégia? Eles jogaram mísseis no local da festa, e aqui a reação normal de quem está aqui acostumado com isso é se abrigar em bunkers, e já estava toda a estratégia pronta. Eles jogavam os mísseis, as pessoas corriam para os bunkers, ou seja, ficavam ali aglutinadas num só lugar.
né? E aí depois eles vinham com granadas, explodiam as pessoas dentro dos bunkers, fuzilavam as pessoas. Quem tentava fugir do bunker era fuzilado também. Então esses carros aqui, grande parte deles ele era parado a tiros. Então a pessoa estava dirigindo para sair da festa, voltar para casa, Tudo marcado. ou fugir. Aqui, ó, vocês podem ver, é tiro, carros fuzilados, as pessoas aqui retratadas aqui, por exemplo, nesse carro. Então de verdade, o Brasil precisa voltar a ter na cadeira de presidente da República alguém que seja sensível a isso, alguém que não concorde com isso e alguém que apoie sim a luta pelo direito de existência do Estado de Israel, pelo direito de defesa do povo judeu. E aqui um memorial muito triste do que... Aqui, ó. Esse aqui tá contando pra gente que é um veículo de um terrorista. Você vê que ali em cima tem um suporte, provavelmente para alguma metralhadora, né? This is a 50 caliber machine gun placement. 50 pontos. Uma ponto 50. It's a weapon for against any international law. And as you saw in the videos, these are the pickup trucks that circled the roundabouts of Sderot. You've seen it in the video. These are the footage that all Israelis were waking up to. On each and every vehicle of this, like this one, there were 10, 12, 14 terrorists on top. And they shot people indiscriminately. Women, Qualquer children. coisa que se movimentasse, eles estavam atirando, né? Sabia se era judeu, se era muçulmano, se era nada. Hamas leaders Tinha said that vida, they tava didn't atirando. target civilians. And here's the... Oh, they didn't? They said. They said that they didn't target civilians. Obviously, we found this is a Dodge Ram. It's an American-made Dodge Ram. Think There is a... how this Dodge Ram found its way to Gaza. It's an American-made. All of those vehicles were smuggled through the tunnels from Rafah in Egypt to the Gazan side of Rafah, and that's why we had to go to Rafah in order to make sure that we are cutting the oxygen of terror for Hamas and the Palestinians. But all of these, you can see in the back, Tipo um escudo, né? Um escudo ali de blindado, né? there's like an armor shield. So this is the copycat of the ISIS vehicles that we've seen in Iraq and Syria. It's a copycat of ISIS vehicles that we've seen in Iraq and Syria. That's what they targeted Israeli civilians with. These vehicles. Eles atacavam os civis com desses veículos aqui. And motorcycles. In the back, we have about 200 of those. You've seen how they came with the motorcycles in the videos. So we have capture just a few of those. Se puder filmar, olha só, a quantidade para lá de carros que tem ainda aqui. Pertenciam a quem estava nessa festa, da festa nova. E se tentaram fugir e infelizmente não conseguiram. These are vehicles of our hostages. So for 2 years, I used to walk here with people from all around the world, with world leaders, and we used to talk about the hostages. And always we must remind everybody that we cannot end the war before we bring back all of our hostages. And thank God yesterday we managed to bring back the last one, Rani Pili, which was a hero. And it's only symbolic that he's the last one to come back, because on October 7th he was injured in his shoulder. He was supposed to go through a surgery, and he was in a special police force. Okay. And like the brave Israelis went out to combat, and he got killed during combat, and he was taken hostage. And we managed to bring back all of our hostages. Ele está mencionando aqui a história do Hangivli, que foi praticamente o primeiro sequestrado e o último a retornar, né? Ele era das forças especiais, ele combateu mesmo e estava com o braço quebrado, né? E demonstra muito aqui o sentimento de valentia, de bravura do povo de Israel e também o compromisso deles, né, da vitória total, que significa trazer de volta mesmo os corpos, né, que é muito importante aqui na religião local, dos corpos retornarem para serem propriamente enterrados, né, feito funeral pela família. Então é um deles. Fazem muita questão. E tinham, né, nessa cruzada em Gaza, nessa última guerra, tinham corpos que estavam lá há mais de 14 anos sendo tidos como reféns pelos terroristas do Hamas. E eu só queria enfatizar aqui uma coisa que o Flávio começou falando muito bem: eles atiravam indiscriminadamente. Então morreu aqui, foram assassinados muçulmanos, foram assassinados judeus, cristãos. Isso mostra que isso aqui não é uma guerra por Israel tão somente. Aqui Israel está na linha de frente. Israel está na borda com o terror aqui. A gente viu as imagens que quando as pessoas chegavam com os reféns ou os corpos do lado de lá da faixa de Gaza, a população civil celebrava ou começava a espancar os corpos. Então não é só o terrorista que estava com uma arma na mão que tem uma ideologia doentia. É todo esse pessoal, um grupo de selvagens e que certamente consideram Israel o pequeno Satã,
os Estados Unidos e o Oeste são um grande Satã. Então Israel é a linha de frente. A gente está com o ministro aqui, o Amichai Tigli, que é o ministro da diáspora e combate o antissemitismo, but I'm talking here in Portuguese, minister. This is not only about anti-Semitism, because a lot of people that got killed here, they're not only Jewish, right? Not only Jews, also Bedouins and also tourists who were in the Nova, or you had also, you saw together, we saw the guy who was coming from Africa to work in one of the kibbutzim in agriculture and research, and was brutally murdered with knives, and so it's not just Jews. Obviously, it was aimed first and foremost against Jews, but not only Jews. E é complicado, eu vou falar aqui uma verdade, I'll speak in Portuguese, then I'll translate in English again. Uma verdade que é o seguinte, é tão problemático a situação, a lavagem cerebral ela é tão forte, que a verdade é que ninguém quer tomar conta desse problema. Se vocês olharem a bandeira da Palestina, a bandeira da Jordânia, elas são bem parecidas, é só uma estrelinha de diferença na bandeira. No Egito, ao sul, a fronteira é mais forte ainda, é rebuscada, reforçada para que não ocorra, né, esse intercâmbio com essas pessoas que estão em Gaza. Então é uma situação muito difícil. É muito complicado você dizer que você vai acabar com isso só trazendo investimento, resort, né, e conseguir botar um asfalto, uma estrutura boa. Então é um problema muito complexo. E tanto eu quanto o Flávio, a gente agradece aqui ao ministro Amichai Tigli, aos colegas da ADF também, que para você entender isso aqui, é só você vindo e olhar. A gente viu os vídeos que vocês não vão ter acesso. São muito impactantes, é muito triste. E, enfim, é bom também que não tenham, porque é muita selvageria. Você não consegue entender como que um cara mata uma criança, liga para o pai e celebra. Pai, matei aqui 10 judeus, matei... É simplesmente bizarro. É muito assustador e, assim, mais uma vez, esse memorial é para que a gente tem sempre a gente é sempre forçado a escolher um lado na história, né? E quando a gente assiste a barbaridade que aconteceu aqui e a gente se coloca no lugar, como pai que somos, né, Duda? Se coloca no lugar de quem perdeu um filho, uma filha nessa festa, não tem como não se indignar e não tem como ficar a favor da vida, a favor do povo judeu que só quer o direito de estar vivo, o direito de existir, e que nada, absolutamente nada, nenhuma causa justifica o que aconteceu aqui nessa festa também. Como nenhuma causa justifica o que fez Hitler com a perseguição aos povos judeus, onde mais de 6 milhões de judeus foram assassinados pelo mundo. Aqui foi mais um genocídio em função de uma doença, que não é causa, uma doença em que as pessoas de verdade acreditam que estão fazendo alguma coisa em nome de Deus, assassinando inocentes, assassinando quem não tem nada a ver com nada, por uma causa que simplesmente não para de perto. É inexplicável. Here what we have is what we call genocidal attempt, genocidal intention. Why is it a genocidal intention? Because they didn't came with an attempt to hit, let's say, the troops of the IDF. No, we saw it now together with our bare eyes. How they are murdering the women and the children And dogs. and dogs, Everything that had life. everything that is alive. And when they're finished, they are burning. And it was important to them also to cut the head, as we just saw in the video in several cases. And you have the commander saying, make sure you cut the head and you play with the heads of the victims. And you play with the head of the victims. So it's a mentality and a strategy of terrorizing. And what we also saw after October 7th, straight after, well, not the day after, no operation of the IDF in Gaza, and still a huge demonstration celebrating the massacre, the pro-Hamas, the pro-Palestinian. And you know what? I want to take the opportunity that we're speaking now to say thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you for being here time and time again. And Flavio, Eduardo, I think you are very unique in your support and in your warm heart. Your father is not with us here, but I want to thank your father, Jair, and we feel the pain of what is happening in Brazil. We are very, it's very sad for us to see what's happening in Brazil with the Hamas supporters such as Lola
This is a disgrace. This is a disgrace, and this is not Brazil. Yes. And this is not Brazil. You are Brazil. Yes. Good people. When you saw the video now, you were saying why they're saying Allah. Why they're saying Allah? Why? How can you? How can you kill these innocent people and shout God? What do you mean? What is this a religion? No. Is this a religion? So I think we are a people of faith. We believe in God, and when you believe in God, you never act like this, and you never encourage and support this kind of action. So I think if we will be very honest for a moment, that the big problem with Lola, forget the fact is his role and he forgot about God. That is the big problem of Lola. Yes. He forgot about God. And we are people of faith, the Brazilian people, the Jewish people. We believe in God. Yeah, thank you, Minister.